Ainda eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da entrada de Israel no Hospital Shifa, em outros hospitais, como o Hospital Al-Hantisi. Essa questão, Maria Soares, que você suscita, dos túneis, isso não está muito claro, né? As imagens que Israel mostra da entrada no Hospital Shifa são imagens que não nos dão a dimensão de que aquelas imagens que foram passadas anteriormente no modelo de apresentação de lançamento imobiliário aqui em São Paulo, por exemplo, efetivamente fosse a realidade. Não parece que seja isso. Não parece que seja isso. Poucas armas antigas, alguns laptops, 2 ou 3 uniformes de guarda de segurança do hospital, algo que em qualquer hospital de periferia das grandes cidades brasileiras você encontraria em número maior. Chegaram a cogitar o absurdo que médicos teriam participado do processo de delay, né, de postergar, de procrastinar o acesso dos israelenses ao hospital, para que eles fizessem uma espécie de simulacro ali, cimentando os túneis e colocando material cerâmico. Eu não sei onde eles encontraram essa cerâmica igual, né, no momento do cerco. Não sei aonde eles encontraram água, né, porque se não tem água nem para beber, imagina se tem possibilidade de cogitar a questão de cimentar alguma coisa, né? E aí aquelas coisas, a mídia israelense diz, pode ter sido uma falha na informação de inteligência, no outro momento tenta passar uma imagem de um buraco que fica mais ou menos claro que era um buraco, e eu publiquei agora há pouco no Telegram, para a passagem de dutos de um gerador, né? Então está pouco convincente a história dos túneis sob os hospitais, muito pouco convincente, uma narrativa eivada de propaganda. Israel e suas instituições publicaram alguns vídeos, retiraram alguns vídeos, depois alguns vídeos foram repostados, e uma série de indicativos, inclusive de montagens e acomodações com imagens antigas. Muito complicada essa situação da alegação dos túneis sob os hospitais. Então, assim, de uma forma geral, por que a Itália, a Grã-Bretanha estão tão interessadas nessa questão da reocupação da faixa de Gaza por Israel? Petróleo e gás, né? Tanto que Israel, durante a guerra, está fornecendo concessões de blocos no seu litoral de águas territoriais internacionalmente reconhecidas para essas empresas, para a Eni italiana, para a British Petroleum britânica, para a SOCAR do Azerbaijão, né? E hoje eu publiquei uma série de denúncias de um jornalista turco mostrando a quantidade de navios e de aviões que a Turquia está enviando para Israel em apoio ao esforço de guerra israelense, inclusive incrementando suas relações comerciais de forma a confrontar o que são as declarações teóricas do Erdogan, que diz que qualquer noite chegará em Jerusalém. Grande mentira, grande hipocrisia, grande manipulação, e os fatos ali. Eu publiquei, inclusive, com relação aos navios, eu publiquei listas, não é, que foram compartilhadas por um jornalista turco, dos navios que estão chegando a Israel provenientes da Turquia, em número maior do que no período anterior a esta situação de Gaza. Com relação aos aviões, também ali usando o Flight Radar, está colocado para vocês, tanto no Twitter como no Telegram, toda a explicação a respeito do que efetivamente está acontecendo nessa relação entre Turquia e Israel. Então a Turquia, que é importante para assegurar a energia que Israel precisa para fazer essa guerra, né? Porque entrega o petróleo do Azerbaijão por Sheehan, entrega petróleo do Kurdistão iraquiano, e de alguma forma trabalha junto com o Azerbaijão para dar suporte político, tanto que os azeris chegaram a enviar o seu ministro de Relações Exteriores para Marrocos, que é um aliado muito forte de Israel dentro do mundo árabe, nesses dias aí, para tratar de uma aliança preferencial. Nós recebemos várias denúncias que os Emirados Árabes Unidos, que são membros da Liga Árabe e do Conselho de Cooperação do Golfo, teriam entregue 8 aviões de carga militar com munição para Israel desde que esse conflito foi iniciado. O Azerbaijão nem se fala. O Azerbaijão entrega munição e compra também sistemas sofisticados de Israel. Enquanto a Itália, gente, para vocês verem como tudo está juntinho, imbricado, misturado, dá para montar o quebra-cabeça, fazer o quebra-cabeça rapidinho, ter algum sentido. A Itália, ela não está apenas fornecendo armas para Israel, como também para o Azerbaijão. Hoje a Itália anunciou que terá um adido militar na embaixada em Baku, no Azerbaijão, pois tem alta cooperação militar com o Azerbaijão em curso e, sob o ponto de vista de perspectiva também, inclusive na área de acordos para aquisição por parte do Azerbaijão de submarinos italianos.
A Itália está enfiada até o pescoço com essa questão aí do suporte à Eni, que é uma empresa petrolífera italiana e que está envolvida em processo de exploração, tanto no Cáspio, no Azerbaijão, como no Mediterrâneo israelense, e tenho certeza que, efetivamente, se Israel consolidar o domínio e a exploração do gás e do petróleo na costa de Gaza, a Eni italiana também estará presente. Isso não resta a menor dúvida. O governo da Itália, inclusive, está se prestando a fornecer apoio diplomático no seio da União Europeia para alguns países que estão mais hesitantes. Eu não estou aqui para fazer propaganda nem acusação a nenhum governo, mas eu quero dizer para vocês, francamente, o seguinte: vocês percebam que, aparentemente, a Total francesa, até onde eu sei, está fora desses acordos iniciais. E o presidente francês Macron foi mais duro com Israel na semana passada, dizendo que Israel precisa parar imediatamente de assassinar mulheres, idosos e crianças em Gaza. Então, na realidade, todo esse contexto parece muito franco no sentido de dizer para todos nós o seguinte, que a solidariedade, a geopolítica, a geoeconomia, as relações entre países, elas andam em total consonância com os interesses imediatos de grandes empresas, de grandes conglomerados, de grandes oligopólios sediados nesses países. Então, não são os lindos olhos de administradores, ideologias ou algo que o valha, que consolidam ou sedimentam essas relações. A grande situação para a consolidação desse processo me parece que se dá na medida em que vantagens econômicas são propostas, e a questão do petróleo e gás aí nesse sentido é evidente. A Itália está com tanto apetite, por quê? Porque no caso do Azerbaijão e no caso de Israel, os projetos que estão sendo trabalhados nesse momento em relação aos caminhos do gás e do petróleo, não só falam sobre a exploração consorciada com a participação importante da Eni italiana, como também apontam os portos italianos como destino na Europa e na União Europeia desses recursos. No caso, eventualmente, de Israel e possivelmente da faixa de Gaza, você teria um oleoduto que iria, um gasoduto que iria também em direção ao Chipre, faria uma inflexão oeste, para onde? Para nos portos italianos. No caso do Azerbaijão, está muito claro, inclusive já há fornecimento de gás para a Itália por parte do Azerbaijão, que os caminhos que passam pela Turquia, que passam pelo BTC, também oferecem a condição da distribuição desses recursos com foco nos sítios do Mediterrâneo italiano, em portos italianos. Então, não é porque a Itália gosta de Israel ou porque a Itália gosta do Azerbaijão. É porque a Itália está envolvida nesses processos como destinatário, como explorador desses recursos e como hub também em direção à União Europeia. Não é difícil, né, gente? Não é difícil.